Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal e também do Instagram @IsaNovasRodrigues. Quero convidá-los para me seguir lá no Instagram, porque lá eu compartilho todas as minhas leituras diariamente. E hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos fazer a leitura do capítulo 5 do livro A Mão e a Lua, chamado Meninice. Lembrando que até o momento da história nós não conhecemos o passado da Guiomar. Nós sabemos que a Guiomar namorou o Estevão, desprezou o Estevão, que ela atualmente mora com a baronesa, ela foi adotada pela baronesa, porque a baronesa perdeu a própria filha, mas a gente não sabe nada do passado dela. Então agora no capítulo 5 nós vamos conhecer um pouquinho mais do passado da Guiomar. Guiomar tivera humilde nascimento, era filha de um empregado subalterno, não sei de que repartição do estado, homem probo, que morreu quando ela contava apenas 7 anos, legando à viúva o cuidado de a educar e manter. A viúva era mulher enérgica e resoluta, enxugou as lágrimas com a manga do modesto vestido, olhou de frente para a situação e determinou-se à luta e à vitória. Sabemos então, agora nesse primeiro parágrafo já, que a Guiomar perdeu o pai quando ela tinha 7 anos. E a baronesa surgiu na vida dela, cuidando da Guiomar a partir desse momento. A madrinha de Guiomar não lhe faltou naquele duro transe e olhou para elas como entendia que era seu dever. A solicitude, porém, não foi tão constante a princípio como veio a ser depois. Outros cuidados de família lhe chamavam a atenção. Guiomar anunciava desde pequenas graças que o tempo lhe desabrochou e perfez. Era uma criaturinha galante e delicada, assaz, inteligente e viva, um pouco travessa de certo, mas muito menos do que é usual na infância. Sua mãe, depois que lhe morrera o marido, não tinha outro cuidado na terra, nem outra ambição mais que a de vê-la prendada e feliz. Ela mesma lhe ensinou a ler mal, como ela sabia, e a coser e bordar, e o pouco mais que possuía do seu ofício de mulher. Guiomar não tinha dificuldade nenhuma em reter o que a mãe lhe ensinava e com tal afinco lhe dava por aprender que a viúva, ao menos nessa parte, sentia-se venturosa. Hás de ser a minha doutora, dizia-lhe muita vez. E esta simples expressão de ternura alegrava a menina e lhe servia de incentivo à aplicação. Então a mãe, ela continuou morando com a mãe passava os ensinamentos para Guiomar, mas ela tinha a madrinha, que era a baronesa, e a madrinha ficava ali cuidando das duas. A casa em que moravam era naturalmente modesta. Ali correu a infância, mas solitária, o que é um pouco mais grave. A mãe, quando havia embebida nos jogos próprios da idade, infantilmente alegre, mas de uma alegria que fazia mal aos seus olhos de mãe, tão fundo lhe doía aquele viver. A mãe sentia às vezes pularem-lhe as lágrimas dos olhos fora. A filha não as via porque ela sabia escondê-las, mas adivinhava-as através da tristeza que lhe ficava no rosto. Só não adivinhava o motivo, mas bastava que fossem mágoas de sua mãe para lhe descair também a alegria. Com o tempo, avultou outra causa de tristeza para a pobre viúva, ainda mais dolorosa que a primeira. Na idade apenas de 10 anos, tinha Guiomar uns desmaios de espírito, uns dias de concentração e mudez, uma seriedade a princípio intermitente e rara, depois frequente e prolongada, que desdiziam da meninice e faziam crer à mãe que eram prenúncios de que Deus a chamava para si. Hoje sabemos que não eram. Seria acaso efeito daquela vida solitária e austera que já lhe ia afeiçoando a alma e como que apurando as forças para as pugnas da vida. Então a Guiomar passou uma infância muito pobre com a mãe. A primeira vez que esta gravidade da menina se lhe tornou mais patente foi uma tarde em que ela estivera a brincar no quintal da casa. O muro do fundo tinha uma larga fenda, por onde se via parte da chácara pertencente a uma casa da vizinhança. A fenda era recente e Guiomar acostumara-se a ir espairecer ali os olhos, já sérios e pensativos.
Naquela tarde, como estivesse olhando para as mangueiras a cobiçar talvez as doces frutas amarelas que lhe pendiam dos ramos, viu repentinamente aparecer-lhe diante, a 5 ou 6 passos do lugar em que estava, um rancho de moças, todas bonitas, que arrastavam por entre as árvores os seus vestidos e faziam luzir aos últimos raios do sol poente as joias que as enfeitavam. Elas passaram alegres, descuidadas, felizes. Uma ou outra lhe dispensou talvez algum afago, mas foram-se, e com elas os olhos de interesse, pequena, que ali ficou largo tempo absorta, alheia de si, vendo ainda na memória o quadro que passara. A noite veio, a menina recolheu-se pensativa e melancólica, sem nada explicar à solícita curiosidade da mãe, que explicaria a ela, se mal podia compreender a impressão que as coisas lhe deixavam. Mas, como a mãe entristecesse com aquilo, Guiomar domou o próprio espírito e fez tão jovial como nos melhores dias. Esta era ainda outra feição da menina, tinha uma força de vontade superior aos seus anos. Com ela, a viveza intelectual que Deus lhe dera logrou aprender tudo o que a mãe lhe ensinara e melhor ainda do que ela o sabia desde que o tempo lhe permitiu desenvolver os primeiros elementos. Então a Guiomar pobre, ela avista algumas meninas ricas, né, bem vestidas, com vestidos muito chiques e coisa e tal, e ela fica sonhando com aquilo, e triste. Mas ao mesmo tempo ela não quis mostrar para a mãe essa tristeza. Aos 13 anos ficou órfã. Este fundo golpe em seu coração foi o primeiro que ela verdadeiramente pôde sentir e o maior que a fortuna lhe desfechou. Já então a madrinha a fizera entrar para um colégio onde aperfeiçoava o que sabia e onde lhe ensinavam muita coisa a mais. Então, quando ela tinha 13 anos, a Guiomar também perdeu a mãe. Então, a madrinha assumiu por completo os cuidados com a Guiomar e colocou a Guiomar num colégio para aprender coisas de moças, né, da época. Vivia ainda então a filha da baronesa, uma interessante criança de 13 anos que era toda a alma e encanto de sua mãe. Guiomar visitava a casa da madrinha, a idade quase igual das duas meninas, a afeição que as ligava, a beleza e meiguice de Guiomar, a graciosa compostura de seus modos, tudo apertou entre a madrinha e a afilhada os laços puramente espirituais que as uniam antes. Guiomar correspondia aos sentimentos daquela segunda mãe, havia talvez em seu afeto, aliás sincero, um tal encarecimento que podia parecer simulação. O afeto era espontâneo e o encarecimento é que seria voluntário. Então, a Guiomar ficou também muito amiga da filha da baronesa, elas tinham a mesma idade. Tinha a moça 16 anos quando passou para o colégio da tia de Estevão, onde, pareceu a baronesa, se lhe poderia dar mais apurada educação. Guiomar manifestara então o desejo de ser professora. Não há outro recurso, disse ela à baronesa quando lhe confiou esta aspiração. Como assim? Perguntou a madrinha. Não há, repetiu Guiomar. Não duvido, nem posso negar o amor que a senhora me tem, mas a cada qual cabe uma obrigação que se deve cumprir. A minha é ganhar o pão. Estas últimas palavras passaram-lhe pelos lábios como que a força, o rubor subiu-lhe às faces, dissera-se que a alma cobria o rosto de vergonha. Guiomar, exclamou a baronesa, peço-lhe uma coisa honrosa para mim, respondeu Guiomar com simplicidade. A madrinha sorriu e aprovou-a com um beijo, assentimento de boca, a que já o coração não respondia e que o desatino devia mudar. Pouco tempo depois, padeceu a baronesa o golpe mais mortal a que aludiu no capítulo anterior. A filha morreu de repente e o inopinado do desastre quase levou a mãe à sepultura. Então, nesse meio tempo, a Guiomar foi para um outro colégio, porque a madrinha, né, estava pagando esse colégio, e a Guiomar, então, expressou a vontade de se tornar professora, porque ela sabia, como era pobre, ela tinha que trabalhar para ganhar, né, o seu próprio sustento. E então tem um grande golpe, né, a baronesa sofre o grande golpe da vida dela, que é perder a filha.
A afeição de Guiomar não se desmentiu nessa dolorosa situação. Ninguém mostrou sentir mais do que ela a morte de Henriqueta. Ninguém consolou tão dedicadamente a infeliz que lhe sobrevivia. Eram ainda verdes os seus anos, todavia revelou ela a posse de uma alma igualmente terna e enérgica, afetuosa e resoluta. Guiomar foi durante alguns dias a verdadeira dona de casa. A catástrofe abatera a própria senhora Oswald. Então a senhora Oswald, que a gente comentou no capítulo anterior, ela já trabalhava para a baronesa. O coração da pobre mãe ficara tão vazio e a vida lhe pareceu tão agra e deserta sem a filha, que ela morreria talvez de saudade se não fora a presença de Guiomar. Nenhuma outra criatura poderia preencher como esta o lugar de Henriqueta. Guiomar era já meia filha de baronesa. As circunstâncias, não menos que o coração, tinham-na destinado uma para a outra. Um dia em que a afilhada fora visitar a madrinha, esta lhe disse que a iria em breve buscar para sua casa. Você será a filha que eu perdi. Ela não me amou mais, nem eu já agora teria outra consolação. Oh, madrinha, exclamou Guiomar, beijando-lhe as mãos. A baronesa estava assentada, Guiomar ajoelhou-se-lhe aos pés e pôs-lhe a cabeça no regaço. A boa mãe curvou-se e beijou-lhe ternamente com os olhos naquela filha que os sucessos lhe haviam dado, e o pensamento no céu, onde devia estar a outra que Deus lhe dera e levou para si. Então, nesse momento, a baronesa disse para ela, para Guiomar: você vai morar comigo, eu vou levar você para minha casa, porque só a Guiomar era capaz de preencher esse vazio que a baronesa sentia. Pouco depois estabeleceu-se Guiomar definitivamente em casa da madrinha, onde a alegria reviveu gradualmente graças à nova moradora, em quem havia um tino e sagacidade raros. Tendo presenciado durante algum tempo, e não breve, o modo de viver entre a madrinha e Henriqueta, Guiomar pôs todo o seu esforço em reproduzir pelo mesmo teor os hábitos de outro tempo, de maneira que a baronesa mal pudesse sentir a ausência da filha. Nenhum dos cuidados da outra lhe esqueceu, e se algum ponto os alterou, foi para aumentar-lhe novos. Esta intenção não escapou ao espírito da baronesa, e é supérfluo dizer que, deste modo, os vínculos de afeto mais se apertaram entre ambas. A Guiomar, então, assim que mudou para a casa da baronesa, a Guiomar passou a reproduzir a filha, né? E a cuidar da baronesa, a ficar com a baronesa como se fosse realmente uma filha. E o amor entre elas cresceu, né? Um amor verdadeiro de uma mãe para com a filha e também da filha para com a mãe. Ao mesmo tempo que ia provando os sentimentos de seu coração, revelava a moça não menos a plena harmonia de seus instintos com a sociedade em que entrara. A educação que nos últimos tempos recebera fez muito, mas não fez tudo. A natureza incumbira-se de completar a obra, melhor diremos, começá-la. Ninguém adivinharia nas maneiras finamente elegantes daquela moça a origem mediana que ela tivera. A borboleta fazia excrescer a crisálida. Finalizamos aqui então o capítulo 5, conhecemos o passado da Guiomar e agora a gente sabe por quê que a baronesa trata a Guiomar como uma filha. Então ficamos por aqui, espero vocês lá no meu Instagram, @IsaNovasRodrigues, e curtam esse vídeo. Beijos, tchau, tchau!